Um salto para o futuro. Livro de Luiz Dulci, ex-ministro do governo Lula, teve seu lançamento na noite desta segunda-feira, 11 de março, na sede do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Editado pela Fundação Perseu Abramo, o livro traz uma análise dos 8 anos de governo Lula, o que, segundo o autor, abriu caminho para o atual sucesso do governo Dilma, dando o chamado salto para o futuro. A publicação do ministro Dulci faz parte de uma série de eventos, de estudos, publicações, que visam justamente considerar, interpretar a experiência exitosa da democracia brasileira. O projeto neoliberal fracassou no Brasil, porque ele historicamente fracassou. Nós, no caso do PT, mas vale também para o PCdoB, para o PSB, para o PDT, né? Para o PMDB, a nossa militância sindical e popular antes, né? Aqui há também comunicadores populares importantes. A gente deve sempre fazer um esforço, né, para expor de maneira acessível raciocínios, mesmo que esses raciocínios tenham uma certa complexidade. Tem uma certa complexidade, mas isso não significa que elas não possam ser entendidas e compartilhadas por um militante médio. O ato contou com a presença de lideranças petistas e da base aliada, representantes de movimentos sociais e sindicalistas que vieram prestigiar o lançamento, que faz parte das comemorações dos 10 anos de governo federal do Partido dos Trabalhadores. Uma publicação para o cidadão, dirigido ao cidadão, tanto os petistas, os filiados do PT, como o brasileiro e a brasileira que querem conhecer mais o governo Lula, os 8 anos do Lula, e querem também entender o que mudou no Brasil e no mundo. Então o Dulci, na verdade, fez um livro, como ele diz, um libreto, né? Um livro pequeno, mas muito forte, porque tem muita emoção, e muito forte porque descreve como o Brasil mudou. Então é um livro que eu acho que estava precisando, vai cobrir uma lacuna. É uma reflexão profunda, sintética, feita por um dos que participaram do sucesso do governo Lula. O ministro Luiz Dulci, além de ser uma peça importante no PT, na Fundação Perseu Abramo, ele ajudou muito o governo Lula e, portanto, faz uma reflexão sobre esses 10 anos que mudaram o nosso país. Tem uma vantagem nesse livro que o ministro Luiz Dulci é um dos melhores textos que nós temos também. Então, não fosse pelas reflexões, pelas comparações, pela rejeição ao modelo neoliberal, o livro vale também pelo prazer da leitura. É fundamental para o futuro desse país. A experiência desses 10 anos de governo popular, de governo democrático, ela não pode ser esquecida. Ela tem que servir como um impulso para novos avanços da cidadania brasileira. Eu acho que nós ainda temos muitos passos a dar para frente para aprofundar a democracia. E esse livro, ao condensar, porque é um livro pequeno, mas eu já comecei a ler de uma escrita simples, esse livro pode servir como base, como sustentação para que a gente enfrente novos desafios. Este é mais um lançamento da Fundação Perseu Abramo, que acompanhou, por meio de suas publicações, as transformações do país ao longo da década. E nós tivemos mais de uma dezena de estudos, pesquisas que foram transformados em publicação pela Fundação Perseu Abramo, que são trabalhos que têm uma preocupação em analisar do ponto de vista das políticas setoriais, análises políticas setoriais, questão do trabalho, questão da distribuição da renda, tema energético, tema da corrupção, enfim, vários temas que foram estudados. Mas nós não tínhamos ainda uma publicação com um olhar mais holístico, um olhar mais amplo, que pudesse dar uma visão, uma interpretação articulada das diferentes atuações setoriais. E é nesse sentido que o trabalho do ministro Dulci concretiza, na verdade, um esforço que está sendo feito não apenas pela Fundação, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Vários estudos, inclusive, de universidades e livros que estão saindo esse ano, inclusive, que tenta essa preocupação de ter uma visão mais global
do que representaram, então, especialmente o governo do presidente Lula e a continuidade com a presidenta Dilma. É nesse sentido que o livro é um elemento que ajuda a refletir e traz uma interpretação bastante interessante a respeito do passado recente brasileiro. É difícil falar o que eu sinto quando estou mais uma vez perto do Dulce, que participou de todas as coisas importantes da minha vida. O Dulce acompanhou toda a vida da Fundação, todos os momentos, então ele está gravado na história da Fundação, então na minha história também, né? Dou a minha palavra para dizer que o Dulce é uma pessoa importantíssima para a nossa Fundação. E não vai deixar de ser, né? Eu acho que não. A gente não vai deixar, Dulce, viu? Destacou avanços econômicos e as conquistas sociais desta década, que marcaram o Brasil e os 33 anos de vida do Partido dos Trabalhadores. Não tem como negar que o governo Lula, né, fez o país dar um salto. Um salto, quer dizer, 28 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, 39 milhões subiram de classe social, foram para as classes médias, né? Então isso é uma coisa magnífica. Todo mundo que sonha com um Brasil justo, mesmo que não tenha votado no PT, né, se não for preconceituoso, haverá de reconhecer, né, que foi uma conquista histórica extraordinária. Ao fazer um livro sobre, né, as razões do êxito do governo do presidente Lula, que são basicamente as mesmas do sucesso também desses 2 anos de governo da presidenta Dilma, eu pude reviver, rememorar, né, a alegria desses anos no Palácio do Planalto, na sociedade brasileira. Quer dizer, escrever sobre o sucesso do governo Lula não é difícil, porque são tantos os exemplos concretos, né, dos avanços do Brasil, econômicos, sociais, políticos, de política externa, que foi muito agradável, muito prazeroso escrever esse livro.